Todo mundo conhece a Pixar. É um estúdio que dispensa apresentações. Seus filmes, em grande maioria, são verdadeiros espetáculos. E algo que marca profundamente as suas obras são seus personagens. Mano, quem não lembra do Woody? Quem não lembra do Buzz Lightyear? Quem não lembra do Relâmpago Marquinhos? É muito personagem bom. Personagens que colocaram seus nomes na história do cinema. E no geral, eles funcionam para toda família, tanto adultos como crianças se identificam com eles. Porém, existe um personagem que definitivamente não é infantil e que com certeza não ia funcionar para toda a família, tão tal que ele está recebendo por aí o apelido de Capitão Pátria da Pixar. O nome do sujeito é Gamma Jack, um cara que acredita que os super são seres superiores às pessoas sem poderes. Eu já vi isso em algum lugar. Esse personagem ficou escondido por décadas. Ninguém falava muito sobre ele, até que recentemente vários vídeos viralizaram e enfim um grande público pôde conhecer o super-herói mais aterrorizante de Os Incríveis. E agora nós vamos dar aquela velha analisada sobre toda a história dele. Por isso hoje nesse canal, Gamma Jack, o personagem mais bizarro da Pixar. Antes da Operação Cronos, antes do Síndrome, antes mesmo da proibição dos super-heróis, existia um homem que quase mudou tudo. Um homem que poderia ter destruído tudo. Gamma Jack. Um nome que foi esquecido pelo tempo. Um símbolo de poder, de medo, pois segundo arquivos secretos, ele não era como os outros super-heróis. Ele era instável, malicioso e se não fosse contido, poderia ter se tornado algo muito pior. O seu símbolo no peito não era apenas um enfeite, aquilo era gama, uma das radiações mais poderosas e perigosas que existem, e era exatamente isso que ele representava, um super com força e com instabilidade nuclear. Mas Gamma Jack não era apenas ameaça, ele também foi influência, uma figura poderosa que ajudou a moldar o destino de outros heróis. Foi ele, ao lado de Gelado e Senhor Incrível, que convenceu um homem a vestir uma máscara e se tornar o lendário Olho Laser, o único super-herói que não morreu em vão. Só que havia algo sombrio por trás daquele sorriso confiante. Gamma Jack acreditava que os super, especialmente os que se pareciam com ele, eram uma raça superior. Loiro, atraente e carismático, suas ideias lembravam perigosamente as de um certo ditador que quase destruiu o mundo umas décadas atrás. E sim, o próprio governo temia que o Gamma Jack não era estável, mas um possível espião, talvez até um simpatizante de ideologias extremistas. Os registros datam de muito tempo atrás, antes do auge dos super-heróis, e mostram um retrato assustador de um homem que poderia ter se tornado tanto um salvador quanto uma ameaça. Atualmente, ele é apenas uma sombra no passado, um nome enterrado nos arquivos, mas sua história tem um aviso. Até mesmo os heróis podem esconder o vilão que nunca deixaram nascer. Rapaziada, recentemente eu tava de boa no YouTube quando me deparei com esses dois vídeos. É claro, como sou curioso, assisti os dois. E parabéns pelo trabalho desses dois youtubers, porque os caras mandaram muito bem. Enfim, eles falaram sobre esse tal personagem chamado Gamma Jack. E logo surgiram comparações sobre ele ser um possível Capitão Pátria da Pixar. Então fui dar uma pesquisada e trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas ficam os créditos a esses dois caras. Infelizmente a gente não pôde ver o Gamma Jack em ação, já que ele não aparece em quase nenhuma cena do filme, né? Mas ainda assim é muito interessante por toda a história que o cerca. Naqueles arquivos do governo, dava pra ver todas as informações que eles tinham sobre esse herói. Segundo esses dados, o seu tipo de poder era muito poderoso. Dá pra perceber aí que a barra fica completa. E mesmo não sendo o mais forte de todos, e nem o mais resistente, ele também era muito inteligente. E é claro, se você unir um tipo de poder muito poderoso com uma pessoa inteligente, é óbvio que a combinação vai ser muito forte. Mas que tipo de poder seria esse? Simplesmente gerar explosões de radiação concentrada. Um poder que ele poderia controlar para causar uma simples queimadura ou simplesmente desintegrar completamente alguém. E o alcance desse poder era de até 100 metros. E já fica subentendido que ele era uma pessoa que você tinha que tomar cuidado ao ficar perto, né? Já que os poderes dele vinham de radiação, mas não era por causa do seu poder
poder que ele ganhou essa fama de bizarro. Não, foi por outro motivo. Na real, foi a sua personalidade. Pra começar, ele era o super-herói mais querido pelas mulheres. E meu amigo, ele gostava muito disso. Vocês não fazem ideia. Trabalho pra super-herói da minha idade é o que não falta. Então eu dou uma geral no ambiente, verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre. Depois eu vou descendo a minha listinha de prioridades. Ele gostava tanto dessa bajulação feminina que desenvolveu um lado vaidoso e egocêntrico. Ele era aquele tipo de cara que passa horas e horas cuidando do cabelo, sabe? Aquele tipo de pessoa fútil que considera que a aparência é algo extremamente importante. Tão tal que ele preferia salvar mulheres bonitas do que outro tipo de pessoa. Mas já já nós chegamos nesse ponto. Alguns relatos afirmam que ele tinha um lado meio tirânico, sabe? Um lado meio cruel por trás. Algo que as pessoas não viam, mas quem era próximo tava ligado. Ele era um cara arrogante, sabe? Uma pessoa orgulhosa e que não dava importância para coisas que não lhe trariam vantagens. O típico babaca egocêntrico. Ele acreditava que super-heróis, que pessoas que tinham poderes, eram superiores a pessoas que não tinham. Ou seja, ele considerava seres humanos como inferiores. E foi por esse motivo que ele começou a ser investigado. O governo literalmente vigiava toda a vida desse cara. Ele era visto 24 por 48 horas pelo governo. E a gente conecta esse fato àquela teoria que afirmava que o governo tinha uma parceria com o Síndrome para conseguir eliminar todos os super-heróis. E se a gente parar para pensar, talvez o Gamma Jack confirme um pouco essa teoria, pois se o governo vigiava ele 365 dias por ano, como ele foi para aquela ilha? O governo não poderia simplesmente fazer uma vista grossa e deixar um cara perigoso como esse fugir para um lugar tão distante. E é por isso que a galera acha que o governo permitiu que o Síndrome levasse o Gamma Jack para aquela ilha e lá ele virasse um centroavante do Vasco, tá ligado? Até porque nunca foi exposto que o Gamma Jack teria morrido, sendo que se o governo vigiava ele, era para saber que ele estava desaparecido. E mesmo assim não falaram nada, não disseram nada. Quando o Incríveis foi lançado, lá no auge dos DVDs, normalmente tinha um material extra nos discos. E no disco 2 dos Incríveis, podemos ver um pouco mais da lore desse universo. Vendo um pouco mais sobre a lore, descobrimos que o Gamma Jack era muito amigo do Beto, do Lúcio e do Olho Laser. Inclusive foram eles três que convenceram o Olho Laser a se tornar um super-herói. O problema é que no casamento do Senhor Incrível com a Mulher Elástico, não é possível ver o Gamma Jack nas cadeiras, mas nós conseguimos ver tanto o Olho Laser como o Lúcio. E aqui já entra outra teoria muito doida. Nessa tal lista do governo que tem informações sobre os super-heróis, na seção que diz respeito à Mulher Elástica, ela fala que na época que ela era super-heroína, antes de se casar com Roberto, vários super-heróis davam em cima dela, tá ligado? E aí nós fazemos a conexão. Bom, o Gamma Jack é um sem vergonha, a Mulher Elástica é muito bonita, logo, com certeza o Capitão Pátria aí deu em cima dela. E talvez foi isso que fez ele parar de ser amigo do Senhor Incrível no futuro e, consequentemente, não comparecer ao seu casamento. E outro ponto que a gente pode traçar sobre o Gamma Jack é que, como ele era muito mulherengo, provavelmente foi bem facinho levar ele para aquela ilha. Eles só colocaram aquela mulher de cabelo cinza e pronto. O idiota caiu igual um peixinho na armadilha. Pois é, eu falei e até agora nem cheguei no ponto mais importante. Como esse maldito foi derrotado, já que ele era tão poderoso? E óbvio, não é segredo para ninguém que ele foi derrotado por um Omnidroid, mas é da hora pensar que ele sozinho conseguiu derrotar um Omnidroid e aí no próximo, depois das atualizações, que o Síndrome conseguiu cancelar o CPF dele. Mas é interessante lembrar que o Omnidroid que ele derrotou já tinha tirado a vida de diversos outros super-heróis, ou seja, já era um Omnidroid potente e atualizado, e mesmo assim o Gamma Jack derrotou um. O problema é que ele não teve a mesma sorte no segundo, que tirou sua vida. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, analisando personagens, eu já fiz um vídeo completo analisando a Fada Madrinha, a vilã de Shrek 2. E também já fiz um vídeo analisando todos os 50 vilões da DreamWorks. Se possível, confira lá esses vídeos que ficaram muito bons e você vai estar ajudando muito esse canal. E agora mais uma especulação que a galera tem é que depois da proibição dos super-heróis, como todos eles tiveram que levar uma vida normal e ficaram com muita raiva disso, um exemplo é o Beto, que chegou a dar uma surra no seu patrão. Então, quando lembramos do tipo de vida que os super-heróis estavam destinados
a ter no nosso mundo sem usar os seus poderes? E lembrando da personalidade arrogante, narcisista e prepotente do Gamma Jack, Te verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre. Depois eu vou descendo a minha listinha de prioridades. Pois é, se me aparece o dono da padaria barrigudo de bigode e chinelo, vamos combinar. Prestes a ser atacado por um monstro, vai ter que aguardar a vez na fila. Eu só lamento. Eu nunca passei mal tomando leite. Tira que eu vou cagar! é óbvio que ele não deve ter gostado nem um pouco dessa ideia de esconder os poderes. Pô, mano, você consegue imaginar o Capitão Pátria tendo que esconder os poderes? É óbvio que isso não daria certo. Então, algumas pessoas acreditam que, com o decorrer dos anos, o Jack foi ficando meio louco e planejou algum tipo de revolução dos super-heróis, sabe? Pra que eles pudessem usar seus poderes em público. E é por isso que surgiu aquele complô entre o Síndrome e o governo, porque eles tinham medo desse tipo de maluco, eles tinham medo que esse tipo de discurso convencesse outros heróis a fazer essa revolução. E aí, o Síndrome e o governo se uniram pra tirar a vida do Jack e aproveitaram pra eliminar todos os outros heróis, pra evitar qualquer tipo de problema. E agora, lembrando daquela famosa cena onde o Senhor Incrível tá descobrindo mais informações sobre o Projeto Cronos e ele começa a ver todos os super-heróis que foram eliminados. Se você prestar atenção nessa cena, o personagem que deixa ele mais abalado depois de descobrir o falecimento foi justamente o Gamma Jack, até porque eles eram amigos. E quando recordamos sobre a vida pessoal do Senhor Incrível, o único amigo que ele conservou da época dos heróis foi o Gelado. E também, como a gente tinha visto antes, ele brigou com o Gamma Jack. Ele perdeu o contato com o Gamma Jack por causa daquela treta envolvendo a Mulher Elástica. E aí, depois de décadas sem falar com seu antigo amigo, a primeira notícia que ele teve sobre ele Foi da sua morte. Eu já lutei com um monte de vilões, cada um apresenta uma dificuldade diferente. Mas, meu amigo, de vez em quando eu esbarro com a mulherada do crime, com as super vilãs. Aí é fogo. Elas são cheias de curvas, têm os cabelos sedosos, olhos grandes. Meu querido, essas são as mais difíceis da gente pegar. Não é mole não, principalmente as que chegam em você, como quem não quer nada, ficam paquerando, dão uma olhadinha, rola um sentimento, aquela azaração, claro. Você sabe que ela sabe que tu tá de olho na parada. Porque não é legal misturar as estações e se deixar levar por certos pensamentos.